Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que estiver aí assistindo a gente. A gente vai avançar hoje para terminar a nossa matéria de sucessões. Não ficou faltando não ficou faltando muita coisa na última aula, mas eu não quis deixar uma aula muito extensa, preferi gravar essa aqui e ficar um pouquinho menor, tá bom? Bom, nas nossas últimas aulas, pessoal, a gente começou a falar de inventário, né? Falamos na última aula das espécies de inventário, como funcionava a abertura, qual era o procedimento. Falamos de inventário extrajudicial. E, por último, estamos falando, né, das regras do inventário solene. Que é aquele mais complicado, que demora mais tempo, é o padrão, quando você não tem regras especiais, quando tem os requisitos, né, específicos, você vai e faz o inventário padrão, que está previsto no nosso Código de Processo Civil, tem as regras dele por lá, assim como também no nosso Código Civil. Nós chegamos a falar um pouquinho do inventariante, né? O inventariante é aquela pessoa que é administrador e representante do espólio, seja dentro ou fora do juízo, não é um herdeiro diferenciado, não é um herdeiro especial, não tem prerrogativa mais nenhuma, né? A única coisa é que ele é aquela pessoa nomeada pelo juiz, né? E até que essa pessoa seja nomeada, né, até que você tenha um inventariante, quem vai representar o espólio é aquela figura do administrador provisório, né, que está no 614 do Código do nosso Código. E aí, esse administrador provisório é aquela pessoa que está na posse do bem ou na posse de mais de um dos bens, né? Então, até aquele momento, até ser nomeado inventariante, a gente tem essa figura do administrador provisório. Esse 614 que eu falei é do Código de Processo Civil. Beleza, depois a gente tem as atribuições do inventariante, que a gente vai encontrar no 618. Então, é o que o inventariante pode fazer ou não pode fazer. A gente tem o 618, que é o que independe da permissão do juiz, e o 619, que é o que só pode praticar com autorização judicial. Esse com autorização judicial, gente, via de regra, é alienação de bem, dar algum direito, pagar uma dívida, tá? Porque são coisas que, de alguma maneira, mexem com o patrimônio. Então, a grande maioria delas, você precisa de autorização judicial. O STJ, inclusive, já entendeu que se você praticar algum desses atos sem autorização judicial, a gente tem um caso de nulidade, tá? Por fim, a gente tem, falamos também rapidamente de remoção e destituição do inventariante, né? Que são hipóteses de afastamento, né? Você vai tirar aquela pessoa que está participando. Óbvio que as duas hipóteses precisam do devido processo legal, né? Porque a remoção é uma espécie de punição para o inventariante que comete uma falta, comete um deslize, alguma coisa assim. Por exemplo, faltou na prestação de contas, abandonou o procedimento. Então, a remoção ela tem esse caráter punitivo, tá? E a remoção ela pode ser feita, ela pode ser requerida tanto pela pessoa interessada, né, no procedimento, quanto pelo Ministério Público. O juiz pode também fazer esse procedimento ex officio. Ele pode chegar à conclusão de que é uma situação muito complicada e ele mesmo atuar, sem provocação, né? Aí, o processo de remoção, ele cria um processo alternativo que vai ser pensado ao principal, e aí vai ter a defesa da pessoa lá. Então, ele tem toda uma complicação, não é uma coisa simples, tá? A destituição, gente, já é diferente, porque a destituição ela não tem caráter punitivo. Ela está ligada a um fato externo. Por exemplo, o inventariante é preso. Olha, se o inventariante é preso,
Ele não pode mais participar do inventário na figura de inventariante, porque ele está impedido, né? Então, é uma coisa externa que impede o exercício da inventariança, né? Como a doutrina chama. É participar como inventariante. E essa destituição, ela não precisa de processo incidente. Então, diferente do anterior, que você vai fazer uns autos apensados no processo principal e tal, esse aqui não, cara. Esse aqui basta dar os fundamentos para essa destituição. Vamos falar agora, gente, do procedimento do inventário solene. E aí aqui a gente começa a matéria da nossa aula de hoje. Procedimento padrão, né? Você vai começar com uma petição inicial. A petição inicial ela vai comunicar o óbito. Tem que ser feita com uma certidão e com o valor da causa que você imagina que sejam os bens avaliados. No segundo momento, você vai ter a decisão de nomeação do inventariante. Então, você primeiro apresenta a petição inicial, depois você vai decidir quem vai ser nomeado inventariante. Num terceiro momento, vai ser chamado o inventariante para prestar um compromisso. Então, ele tem que prestar um compromisso, afinal, ele exige munus público, né? uma vontade pública. E depois a gente tem as primeiras declarações. O que são as primeiras declarações, gente? O inventariante ele vai indicar quais são os herdeiros e quais são os bens transmitidos. Tá? Isso que a gente chama da apresentação das primeiras declarações. Aí a gente vem para a parte que começa a demorar muito, que são as citações. Citação sempre demora muito. Depois que você faz as primeiras declarações, vão ser citados cônjuge, companheiro, herdeiro, legatário. Se tiver testamento, o testamenteiro. E toda essa galera vai formar o que a gente chama, né, de litisconsórcio necessário. Então, todo mundo tem que estar dentro do processo. Essas pessoas citadas, elas vão receber cópia das primeiras declarações feitas pelo inventariante. Tá, gente? Lembrando, primeiras declarações que eu acabei de falar. Quais são os herdeiros, quais são os bens. Tá? Vamos lá. O artigo 626, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, 626, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, coloca que as citações do cônjuge, do companheiro, dos herdeiros, dos legatários, vão ser realizadas por correio. Em certos casos, podem até ser feitos por edital, que é o 259, inciso 3º do Código de Processo Civil. Essas citações são acompanhadas das primeiras declarações, tá? Você vai citar a Fazenda Pública e o Ministério Público se você tiver herdeiro incapaz ou ausente. E essas pessoas serão citadas, obviamente, né, gente? Na pessoa do seu representante legal. Bom, a fase seguinte é a fase da confusão, do caos, da treta. É a fase das impugnações.
aqui já começa a dar confusão, porque você primeiro chamou todo mundo para participar, agora as pessoas vão começar a brigar, né? Então, 627 do Código de Processo Civil vai estabelecer a possibilidade de impugnação. Essa impugnação é colocada pela doutrina processualista, né, como uma ação de natureza de contestação. Então, realizadas todas as intimações, você vai abrir um prazo para todo mundo que foi intimado de 15 dias para que as partes se manifestem sobre essas primeiras declarações. Elas vão se manifestar, gente, nos próprios autos do inventário, como coloca lá o 627 do Código de Processo Civil. E aí, nesse processo, né, nesse momento, as partes podem alegar erros, omissões, sonegação de bem, reclamação contra o inventariante. Ah, eu não queria que o meu tio fosse inventariante, ele é bandido, vai roubar o dinheiro. Ou então, botaram todos os bens, mas não botaram justamente a BMW da vovó. Terceiro, contestação da qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Ah, mas o primo Jackson, na verdade, não é primo ilegítimo, ele nem foi reconhecido. Tá? Então, para você ter o acolhimento de cada um desses tipos de matéria, né, o Código de Processo Civil, no artigo 627, coloca uma consequência. Então, você tem primeiro a determinação das retificações das declarações. Então, no caso de você ter dito que faltou a BMW, o juiz pode determinar a retificação da declaração feita pelo inventariante para incluir a BMW, ok? Segundo, a nomeação de outro inventariante. Então, você vai respeitar a ordem legal, tudo certinho, que a gente já trabalhou, né? A ordem legal de quem é preferencialmente chamado para ser inventariante. Mas, segundo essa hipótese, pode ser uma ordem diferente por conta do caso em concreto, tá? Porque existe uma conduta legal para a pessoa ser apta a ser inventariante nesse caso. Então, aquela questão da idoneidade, né? E terceiro, pessoal, né, no caso da contestação da qualidade do herdeiro, você vai tentar resolver a controvérsia a respeito da qualidade do herdeiro. Então, vai exigir prova documental. É aqui que começa a confusão, porque às vezes você não tem prova documental. Isso pode gerar o sobrestamento do inventário até você terminar a ação que vai designar se a pessoa é de fato filha ou não de outra pessoa. Então, isso aqui que às vezes atravanca o inventário. E essa decisão ela tem natureza interlocutória. Né? Ela não é uma natureza terminativa. Como vocês já sabem, gente, se ela tem natureza interlocutória, a única forma de você reclamar disso aqui é por agravo de instrumento. Coloca lá o artigo 1105 do Código de Processo Civil, lá no parágrafo único. Mas beleza, vamos dizer que ninguém impugnou nada, está todo mundo feliz e as coisas seguiram. Qual é a próxima fase? Aqui, gente, a gente vai para a fase de avaliação. A gente vai descobrir os bens, né? Então, beleza, a gente já colocou que tem a BMW, a casa X e a casa Y. Mas quanto vale isso? Então, aqui a gente vai fazer a avaliação. A avaliação, gente, ela não precisa ser necessariamente judicial, tá?
ela só vai ser necessariamente judicial quando você tiver interesse de incapaz. Uma proteção a mais que o legislador deu para o incapaz nesse caso. A avaliação pode ser dispensada também sempre que você não tiver conflito entre as partes e a Fazenda Pública aceitar o valor. Por que é importante a Fazenda aceitar o valor, gente? Para você evitar fraude. Porque você coloca lá que a casa vale 50 mil, significa que o imposto dela vai ser nada. Provavelmente vai ser até isento de imposto. Aqui no Rio de Janeiro, acho que de 160 mil para baixo é isento de imposto. Então, se a sua casa é uma mega mansão no Leblon, se você declara 50 mil, é óbvio que a Fazenda Pública não vai estar de acordo com esse valor. Tá? Então, aí você precisaria fazer uma avaliação judicial, isso também demora, etc. Mas, se você não tem conflito, né, nem entre as partes que fazem parte do inventário, nem com a Fazenda Pública, nesse caso, você não precisa pedir uma avaliação. Isso, vocês vão achar isso, gente, no artigo 630 ao 636 do Código de Processo Civil. Beleza. Qual é a fase seguinte? A fase seguinte é o que a gente chama de últimas declarações. É uma fase muito importante, pessoal, porque ela trata do prazo fatal, né, o último prazo que você vai ter, para que o interessado traga bens à colação. O que são os bens à colação? É quando você antecipa a herança, tá? Então, minha mãe, meu pai eu tenho 3 irmãos. Minha mãe quer me dar a BMW. Ela pode dar a BMW para mim? Pode, mas depois eu vou ter que colacionar essa BMW, porque essa BMW, quando é dada diretamente para mim, como doação e tal, a gente vai interpretar como uma antecipação da legítima. Ok? Então, essa fase de última declaração é importante porque é o último momento que a pessoa vai poder trazer os bens que foram antecipados. Eu vou ter que dizer, ó, gente, eu ganhei essa BMW, o valor é esse, então, sei lá, meu quinhão ia ser 1 milhão, e aí agora vai ser, sei lá, quanto custa uma BMW? Vai ser 900 mil, porque eu já recebi a BMW, tá? Se o bem não for colacionado, aí ele vai constar como um bem sonegado. E você, nesse caso, quando você sonega o bem, você pode propor uma ação de sonegado. Ela serve justamente para condenar aquela pessoa que deveria ter colacionado o bem e não fez. Gente, não é coleção, tá? Não é colecionar, é colacionar. Então, é o exemplo do herdeiro que recebeu antecipação de herança e não colacionou o bem. Essa ação, gente, de sonegação, né, ela tem um prazo de 10 anos. E a sanção dela é a perda do direito hereditário sobre o bem. Então, no meu caso, eu perderia a BMW. Eu perderia o direito a ter a BMW em qualquer aspecto. Beleza. Aí passou esse momento. Qual é a próxima etapa que a gente tem? Pagamento de dívida e recolhimento fiscal. Esse é o momento que todo mundo desaparece, fica triste, que agora tem que pagar as dívidas e recolher o dinheiro do fisco, né? Bom, o Código de Processo Civil estabelece que se a dívida for líquida, certa e exigível, o credor pode optar por habilitar o crédito diretamente no inventário. Ou ele pode ajuizar uma ação autônoma de cobrança. Tá? Então, na hora que abrir o inventário, o cara, meu pai tinha, minha mãe, meu pai, enfim, alguém faleceu, tinha uma dívida enorme e eu abri o inventário.
Na hora que eu colacionei os bens, a gente contou, está tudo lá, o banco pode vir e falar, opa, seu pai estava devendo aqui um valor enorme, então ele pode colacionar diretamente no inventário. Ou, se quiser, ele pode entrar também com uma ação direta, uma ação autônoma de cobrança. A única figura, gente, que é obrigada a cobrar diretamente no inventário é a fazenda pública. Tá? A fazenda pública tem que entrar no inventário para fazer a cobrança. É o que a gente chama de execução fiscal, feita dentro do inventário. Mas isso, pessoal, é se a dívida for líquida e certa, né? Se a dívida não for líquida e certa, aí, gente, só dor de cabeça para a pessoa que quer. Porque aí essa dívida ela vai ser cobrada pela via ordinária. Então, aí você vai fazer o processo para chegar ao valor de quanto é que aquilo ali valia de fato. É o que a gente chama de 642. 642 do Código de Processo Civil vai falar sobre isso. E aí, gente, a gente vai para o último momento do inventário. Bom, a gente já viu quem é que participava do inventário, já viu quais eram os bens, já fez avaliação, já chegou à conclusão de se tinha alguém participando ou não de forma errada, se algum bem estava faltando ou não. Então, a gente já fez todo esse procedimento. Qual é o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que partilhar os bens. Vamos dar para cada um que é de cada um, tá? Então, todo inventário, pessoal, ele vai desembocar, ele vai chegar no final na partilha. E essa partilha, ela pode ser tanto judicial quanto amigável, né? A partilha amigável, ela pode ser inter vivos ou causa-morte. Então, se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública. Termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Isso é o artigo 2015. Ela só pode ser amigável, gente, se todas as pessoas forem maiores e capazes e se não houver conflito. Bom, se a partilha for judicial, então, né, a gente não é amigável, é uma partilha judicial. E você tem algum problema com essa partilha, você pode, no máximo, entrar com a gente com uma ação rescisória. Se for amigável, você pode entrar apenas com uma ação anulatória. Você vai encontrar isso, gente, no 657 e no 658 do Código de Processo Civil. A 657 fala da partilha amigável e a 657, parágrafo único, vai falar da anulatória. A 658 vai falar da rescisória especificamente, tá bom? Outra coisa, gente, é importante entender aqui uma distinção que às vezes cai em prova, que é a diferença entre emenda da partilha com sobrepartilha. Emenda da partilha é quando você vai corrigir erros materiais.
Então, botou... Tem alguma coisa ali errada, né? Você precisa fazer uma correção. Não tem prazo para você fazer esse tipo de correção, tá? Esse tipo de emenda. A sobrepartilha é uma nova partilha, gente. Você vai colocar bens que não foram inclusos da primeira vez. Na verdade, você descobriu depois que não tinha uma BMW, tinha 10. Então, você vai sobrepartilhar. Você vai abrir a partilha novamente para incluir os bens. Beleza, gente. E agora a gente vai para o último tópico da nossa matéria, que é bem rápido. Que é direito sucessório e poder público. Bom, a gente vai falar, gente, de herança jacente. Bom, quando você não tem herdeiros legítimos e testamentários, o Estado ele é qualificado como sucessor. Aonde a gente vai encontrar isso? No artigo 1814. Então, a herança jacente é aquela que jaz sem herdeiro conhecido. O 1819 vai falar disso também. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro, notoriamente conhecidos, bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador. Vai ter como pressuposto a inexistência de herdeiros, ou casos tenham herdeiros, né, que sejam pessoas que tenham renunciado à herança, e a inexistência de testamento. A herança jacente, pessoal, possui natureza de procedimento de jurisdição voluntária. Tá? Ela se encerra, ela acaba com pronunciamento judicial de vacância. O STJ, desde a vigência do Código de 16, então já tem tempo isso, vem entendendo que o poder público ele não é herdeiro, pessoal, tá? Ele é só sucessor, mas ele não é herdeiro. Guardem isso, é importante. Por que que ele não é herdeiro? Porque não há SASINE, princípio da SASINE, para o poder público. Né? Aquela ideia da transmissão imediata do acervo hereditário no momento da morte, ela não existe para o poder público. Além disso, o poder público não recolhe a herança do falecido por conta da sucessão. Depende de um processo judicial prévio de herança jacente. É isso que eu estou falando para vocês. E a sentença que declare que os bens estão vagos. Esse entendimento do STJ ele foi confirmado no Código atual de 2002.
Por quê? Porque a fazenda pública, que constava da ordem de vocação hereditária, no Código de 16, ela foi excluída do rol no Código atual. Ela não consta da lista dos herdeiros legais. Então, dessa maneira, pessoal, apesar do nome, a gente não está falando de uma herança propriamente dita, e sim de um direito de ocupação pelo ente público. Tá. Então, pessoal, Maria Helena Diniz diz o seguinte: o fundamento da sua sucessão é político-social, em reconhecimento do fato de a ordem jurídico-econômica estatal ter possibilitado ao autor sucessiones o acúmulo patrimonial transmitido. Aqui. Para quem está aqui na aula, eu coloquei aqui no chat esse conceito da Maria Helena Diniz. Esse conceito fala sobre a natureza jurídica do direito sucessório do poder público. Então, a herança vacante vai fazer justamente esse processo de arrecadação dos bens vagos. É aquela que é judicialmente declarada vaga nas hipóteses do 1820 e 1823. Então, quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, essa será declarada vacante. Decorrido um ano da publicação do edital, da forma da lei, sem que haja herdeiro habilitado, será a herança declarada vacante. Ok? Bom, vamos ao procedimento. Primeiro, 1819. O artigo 1819 do Código Civil vai colocar a arrecadação judicial do acervo de bens. Em seguida, depois que esses bens forem arrecadados, pessoal, a gente vai chamar um curador para administrar esses bens. A gente não, né? O Estado. Então, esse curador é a pessoa que vai representar os bens em juízo ou fora dele. Tá? O artigo 1822 coloca que, contando 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio do poder público. Mas, apesar disso, pessoal, é importante deixar aqui dito que, enquanto não chegar o termo final desse prazo, né, dos 5 anos, a propriedade dos bens é ainda resolúvel para o poder público. Por quê? Porque pode surgir alguém nesse período, só que agora somente através de ação, né? Então você vai ter que entrar com uma petição de herança, uma petição de legado, uma ação de cobrança, pleiteando o seu reconhecimento de ser sucessor legal, sucessor testamentário, legatário, credor, enfim, de ter alguma figura que possa, né, se habilitar para ter acesso a essa propriedade que hoje é resolúvel para o poder público. O Código de Processo Civil vai estabelecer o procedimento ali no 738, 739, 740
até o 743. O 738 vai falar da competência. Então, nos casos que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Por fim, pessoal, a natureza da sentença de vacância. Atualmente, o STJ entende que essa sentença, que declara a vacância, possui uma natureza constitutiva e não declaratória. O que isso quer dizer na prática? Que ela não possui efeitos ex tunc. Ou seja, efeitos que retroagem até a data da abertura da sucessão. Os efeitos dela são ex nunc, nunca mais, daqui em diante. Esse entendimento é relevante na prática, porque quando a gente discute ação de uso capião, a gente precisa saber esse momento. Se a eficácia for retroativa, o instituto não pode ser aplicado, porque a propriedade seria do poder público desde a morte do decujus, não se admitindo, e como a gente não permite uso capião de bem público, né, a gente não poderia usucapir a propriedade nesse tipo de caso. Agora, se a gente está falando de uma natureza constitutiva, enquanto você não tiver sentença, você pode ter uso capião daquela área, daquele espaço, porque o bem não foi incorporado ainda pelo poder público. Entenderam? Por isso que é importante a gente entender a natureza da sentença de vacância, se ela é ex tunc ou ex nunc, porque isso vai impactar na prática a possibilidade ou não de fazer a uso capião. Bom, é isso, pessoal. Com isso, a gente finaliza a nossa matéria de sucessões. Sucessões não é uma matéria complicada. O que vocês precisam tomar mais cuidado, principalmente, é com a ordem, né, hereditária. Então, quem exclui quem você chama primeiro, você chama primeiro os filhos, se você chama os filhos com cônjuge, se você faz a sucessão por cabeça ou por estirpe. Essa é a parte mais cobrada, que cai mais em questão. Aquela regra de 1/3 para quando você tem mais de uma certa quantidade de filhos. Essas regrinhas são as mais chatinhas, mais complicadas, que vocês precisam tomar mais cuidado. Para a própria prática judicial, para vocês trabalharem com esse tipo de matéria, dificilmente a gente tem casos com... Hoje, cada vez mais, é mais incomum você pegar testamento, legado. As pessoas costumam fazer através de doação, ou de maneiras inoficiosas, né? Esse tipo de gerenciamento de bens. Então, não quer dizer que não exista, mas eles são incomuns. E é isso, pessoal. Ainda tem uma questão interessante, que é a chamada herança virtual. Né? A herança virtual é aquela herança que é deixada pelas pessoas que possuem vida virtual relevante. Vou dar um exemplo para vocês. Felipe Neto, um dos maiores YouTubers e figuras públicas da internet do mundo. Né? Eu acho que ele é o maior YouTuber do mundo. Se não é, ele já foi, isso eu tenho certeza. O maior canal do mundo. Vocês podem imaginar, pessoal, que na hora que o Felipe Neto falecer, ele vai deixar
a página dele no Facebook, no Instagram, no YouTube, etc. E aquela página ela tem um valor econômico muito grande. E aí a pergunta que está sendo feita, está sendo discutida, é sobre esse tipo de bem. Porque existe um debate sobre direitos da personalidade. Sei lá, você pode, por exemplo, você pode ter conversas pessoais na maioria dessas mídias sociais. E aí você pode ter, sei lá, você pode falar de coisas criminosas, você pode trocar nudes, você pode fazer um monte de coisa que atravessa a sua esfera pessoal. E, ao mesmo tempo, existe uma esfera patrimonial também dentro desses mecanismos, dessas páginas, dessas formas de exposição. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas fazem isso como forma de trabalho, né? E não há previsão, pessoal, da nossa lei, não há previsão clara sobre o que fazer nesse tipo de caso. Então, esse tema da herança digital, herança virtual, herança 3.0, enfim, tem vários termos, 4.0, tem vários termos que as pessoas utilizam para trazer esse debate. É um debate bem interessante, novo. Ainda não há nada em concreto sobre isso. E o que há de mais concreto que eu já li é isso que eu estou falando, dessa distinção entre o que tem valor pessoal e o que tem valor econômico. Embora muitas vezes seja difícil fazer essa separação na prática, que é o problema que o direito está enfrentando, né? Como fazer essa separação na prática. Porque é claro que o Felipe Neto, na hora que tiver um sucessor, deixar uma página para um sucessor vai ter um valor grande, mas a questão pessoal, né, dos dados dele pessoais, devem ser preservados em razão do direito à personalidade se manter. Não acaba esse direito à personalidade de memória, de honra, com a morte da pessoa, né? Isso é um outro debate interessante feito também pelo direito civil, pela Constituição. Então, acho que só tinha comentado fazer esse comentário por alto, só tinha faltado fazer esse comentário por alto. E é isso. Obrigado, gente, pela presença de vocês aí nesse período difícil. Estou aí à disposição. Eu já corrigi os trabalhos extras, eu devo mandar hoje ou amanhã o resultado para vocês. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aí, contem comigo. Valeu.